Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje iremos apresentar o nosso trabalho que é sobre bancos de dados. Os participantes são Gabriel Ângelo, Maria Eduarda, Matheus Carlos, Mariana Leal, Micaela Lavínia e Vitória Emanuele. O nosso trabalho foi dividido por tópicos que foram: o que é o banco de dados, o objetivo do banco de dados, tipos do banco de dados, a história do banco de dados, vantagens do banco de dados, exemplos de banco de dados, quais os maiores desafios do banco de dados, como criar um banco de dados e a conclusão. Sobre o contexto histórico, começado na década de 60, houve um grande processo para a criação do que hoje são considerados os bancos de dados. Durante esse período, você tinha um grande trabalho com armazenamento de informações, sejam fichas criminais, informações pessoais, informações médicas e etc. Então, você tinha um grande gasto com pessoas, espaço físico e material, para poder você armazenar o máximo de informações possíveis sobre determinado assunto e tinha essa necessidade, né? É, Então aí começou um processo tipo de desenvolvimento de uma teoria, né, para se criar de uma certa forma algo que pudesse armazenar sem tanto gasto por parte das pessoas e sem tanto gasto com relação ao espaço. Então, na década de 60, né, você tem a IBM, que vai ser a principal criadora, tal. Ela, na verdade, é influente até hoje. E você tem e você vai continuar fazendo isso, né? Até os tempos de hoje. Aí foi criado durante a década de 60, como anteriormente dito, e nesse período o ainda não era tão grande, né? E também não tinha a rede de computadores, que é uma internet. Então você tinha um armazenamento em computadores fora da rede, né? Você deixava armazenado no computador e era isso que eram os bancos de dados antigamente, né? O máximo que poderia acontecer seria conectados dentro de uma mesma empresa. E foi isso que foi acontecendo, né? Aí com o boom da internet, aí houveram sites, né? E houveram aplicativos. E para não ter a necessidade de se utilizar a, a terceiros ou coisas assim, cada aplicativo e cada site começou a utilizar seu próprio banco de dados, né? E hoje o banco de dados é como a gente conhece. E um grande nome que todo mundo reconhece, ouvindo assim, sem nem ter muito conhecimento sobre banco de dados, é a Microsoft. E no mais é isso. Hoje a mais reconhecida vai ser a Microsoft. Mas a IBM, que foi a primeira, ainda existe e ainda tá bem estruturada, né? Tem muitos anos de história. Inclusive foi ela também que fez um projeto para que as pessoas comuns pudessem utilizar o banco de dados. Pessoa, é, Sem conhecimento técnico, para ser mais preciso. E é isso. O que é banco de dados? Os bancos de dados é como uma ferramenta que é capaz de armazenar dados que nos possibilita gerenciar todas as informações que são adquiridas. E com um banco de dados é possível analisarmos várias informações sobre qualquer coisa. E aliás, o banco de dados é essencial para que uma empresa venha a ter um bom crescimento, além de nos possibilitar uma análise de dados melhor voltados para a estratégia de crescimento e desenvolvimento da empresa. Para que serve um banco de dados? Bom, um banco de dados serve para que as informações sejam registradas e armazenadas de uma maneira padronizada, segura e organizada. E ele também serve para agrupar dados que às vezes são sobre o mesmo assunto, sendo assim armazenados em pastas como documentos, endereços, serviços, entre outros. E dessa forma, ele permite que os dados sejam armazenados e depois consumidos, ou seja, deletados. Banco de dados e os seus exemplos. O primeiro exemplo que temos aqui é o NoSQL. Esse banco de dados foi criado por volta de 1998. Ele não é relacionado com código aberto. O seu armazenamento de dados tem como objetivo de utilizar ferramentas analíticas. Ele ganhou muita popularidade em dispositivos móveis e redes sociais,
assim ganhando bastante influência no mercado. Já o segundo é o Oracle. Oracle é um banco de dados mais usado, pois ele é muito flexível. A sua linguagem é PL e CQL. Ele pode ser rodado por diversas plataformas, como por exemplo o Windows e o Linux. Ele possui uma alta estabilidade, sendo assim, ele consegue aumentar caso ocorra um crescimento da demanda, tendo um alto controle do volume de dados. Já o terceiro modelo é o MySQL, que o MySQL é um open source, sendo assim, ele contém um código aberto para modificar a programação. Uma curiosidade dele é que ele pertence ao mesmo grupo da Oracle, sendo assim, é um CGBD. Ele conquistou sua popularidade por meio de redes sociais como Instagram e Facebook. Ele trabalha com a linguagem PHP, que pode ser rodada em sistemas como Windows, Linux, Microsoft, Solaris, dentre outros. O quarto modelo é o MongoDB. Esse modelo foi lançado por volta de 2009. Ele também é um dos bancos de dados não relacionais, porém é mais comum de aparecer nos mercados. A sua linguagem é em C++ e é usado o Java. Ele pode ser usado no Windows ou no Linux e no OS X. Ele é um open source. Como ele não é relacional, a sua demanda é usada em tabelas como colunas de linha para armazenar os dados. O nosso quinto exemplo é o SQL. A linguagem do SQL é a TSQL. Ele foi criado pela Microsoft em 1989, conquistando uma popularidade muito rápida no mercado, sendo usado por instituições governamentais, lojas online e bancos, dentre outros. Os seus dados são criptografados, aumentando seu nível de segurança. No nosso último exemplo, vamos ter o PostgreSQL. O PostgreSQL também possui habilidade de open source. Ele é um dos bancos de dados mais utilizados no mundo. Ele foi lançado em 1986 pela Apple e pela Skype e tem como foco plataformas online. Ele não exige nenhum sistema avançado para poder ser utilizado. Como criar bancos de dados? O que realmente é necessário para você criar bancos de dados? É preciso analisar os requisitos e identificar o objetivo do seu banco de dados, como estruturar o banco de dados, criar relações entre entidades e precisar normalizar o banco de dados. E usando dados multidimensionais, regras de integridade dos dados, e é preciso adicionar indício e exibições, propriedade estendida e também o CQL e um ML. Tipos de banco de dados. Existem dois tipos de banco de dados, que são relativos e os não relativos, que são mais utilizados no dia de hoje. Os relativos. Banco de dados relativo é um método de armazenamento de dados que nos permite, de forma organizada, arquivar os dados e, com isso, pode acontecer por meio de colunas, linhas e até mesmo tabelas variadas. E com isso nos permite colocarmos diferentes funcionalidades e nos ajudar a definirmos dados e os itens que serão arquivados. Os não relativos. Já os não relativos, ao contrário do banco de dados relativos, eles não possuem o mesmo esquema como os relativos, que usam tabelas, linhas e colunas para sua organização, e sim utilizam um sistema de NoSQL, que permite que os dados armazenados usem qualquer estrutura que for necessária e também oferecem uma forma de atualizar esses dados ou até mesmo alterar sua estrutura. Vantagem de implantar um banco de dados. As vantagens de implantarmos um banco de dados é que ele vai nos proporcionar uma segurança maior e a sua empresa vai ficar menos sujeita a ataques, entre outras possibilidades de perdas. Também a agilidade ao acesso de informações que nos permite com que os dados sejam armazenados com segurança e disponibilidade, pois a maioria dos dados ficam armazenados na nuvem, que pode ser acessada em qualquer hora e em qualquer lugar. Também no alinhamento de estratégias que, com a disponibilidade do cruzamento de dados e informações disponíveis, temos também uma visão completa e podemos fazer estratégias
e se assemelha a uma realidade e não é baseado em uma suposição ou estimativa, e também ajuda no aumento de produtividade, que possibilita agilidade em ganho de tempo nas operações com organizações mais facilitadas. Quais são os maiores desafios envolvendo o banco de dados? Os maiores desafios envolvendo o banco de dados, de acordo com mais de 300 gerentes de banco de dados, são os orçamentos limitados e os problemas de aplicações. Muitas pessoas que mexem com o banco de dados falam que o desafio são os recursos do orçamento, com desempenho lento de aplicação. Uma das coisas mais críticas nisso tudo é o aumento de volume de dados. A variedade de tipos de bancos de dados nas empresas também é um grande desafio, pois atualmente existe uma necessidade de entrega de serviço. E mesmo com o orçamento reduzido e os DABAS estão tendo que expandir os seus portfólios de banco de dados. Concluindo, sem banco de dados não temos nada do que temos hoje. A gente precisa entender, no contexto atual, que o banco de dados é algo essencial ao nosso próprio método de vida atual, né? Hoje o que a gente considera como sendo a internet, a monstruosidade, o ser gigante que é a internet, o quanto ela facilita nossas vidas, o quanto ela é importante, né? Para quem gosta muito de rede social e jogar e etc., você tem que ter uma noção de que nada disso seria possível sem um banco de dados, né? Porque se não tivesse como os sites armazenarem suas próprias informações e tal, seria muito complexo. Então você não teria essa capacidade de controle que tem hoje, né? E você não teria a velocidade com que a informação se propaga, como é hoje. Que você clica em um botão e você consegue descobrir na hora qualquer informação, né? Você tem um banco de dados dentro do Google que te permite procurar sites. Você tem bancos de dados dentro de alguns sites específicos que você pode pesquisar dentro deles e achar determinada coisa. E, cara, é muito interessante como um desenvolvimento, porque essa é uma tecnologia extremamente complexa. Você não tem a necessidade de pessoa com conhecimento técnico e sendo altamente intuitivo, né? Então você vê que realmente foi necessário um grande processo para isso. E sem banco de dados, o que hoje todo mundo gosta, hoje o que todo mundo curte, seria muito superficial, baseado comparado ao que a gente tem hoje, se não fossem o desenvolvimento dos bancos de dados. Você vê que essa estrutura de bancos de dados estão sendo desenvolvida desde 1960. A gente tem 2023. Ou seja, já tem um total de 63 anos do desenvolvimento dos bancos de dados. 63 anos, o banco de dados, né? Ele foi desenvolvido 15 anos após o final da, da, da Segunda Guerra Mundial, né? Então, você vê, com uma comparação de tempo simples, o quanto tempo a gente demorou para ter o que a gente tem hoje. E se não fosse o desenvolvimento rápido e ao mesmo tempo iniciando no tempo correto, né? Foi bem cedo, não teria essas possibilidades que a gente tem hoje. E a gente não conseguiria montar tudo que a gente tem hoje, né? E, cara, hoje você tem inúmeras pesquisas baseados usando informações que vêm da internet. Então você pensa que todos os aspectos da tecnologia, hoje em dia, são necessários à internet, porque é um método de aprendizagem extremamente fácil e extremamente rápido. E tudo que a internet tem hoje é necessário ao banco de dados. Então, se não fossem os bancos de dados, independente da área, sofreria uma queda, né? Você pode ver, você pode ver inúmeras, né? Mesmo que você pense que não tem nada, não tem muito a ver, ainda assim tem, porque o banco de dados é algo essencial à própria estrutura que a gente tem hoje.